Recentemente eu assisti ao filme Tenet, filme do Christopher Nolan, estrelado por Robert Pattinson e John David Washington. O que eu achei de Tenet? E mais ainda, o que esse filme tem a ver com o nosso canal de curiosidades matemáticas? Vem comigo que você vai entender. E aí, você já assistiu o filme Tenet? Gostou? Entendeu direitinho ali a história? Coloque aí nos comentários o que você achou do filme. Se foi bom, se não foi. Muitas pessoas não gostaram. Eu, particularmente, achei o filme muito legal. E vou fazer aqui uma pequena sinopse para entender em que contexto o filme se encaixa aqui nas nossas curiosidades matemáticas. E vou tentar fazer essa sinopse sem dar spoilers. O que eu vou falar aqui não vai comprometer a sua experiência ao assistir o filme. Então é um filme de 2 horas e meia de duração, e o filme ele é centrado num traficante de armas internacionais chamado Sator. E esse traficante, ele conseguiu, de alguma forma que o filme vai explicar, uma tecnologia que faz as coisas ficarem invertidas. Então em alguns momentos do filme, algumas cenas vão parecer estar ao contrário, porque alguns eventos ocorrem no fluxo temporal invertido. O filme começa com um ataque terrorista a uma ópera, e em algum momento do filme, o Sator ele faz uma negociação com um falsificador chamado Arepo. E o Sator usa para suas negociações uma empresa chamada Rotas. Essas são as informações que nos interessam aqui sobre o filme, para o nosso vídeo. Mesmo antes de assistir o filme, eu achei interessante o fato do nome dele ser Tenet. Por que eu achei interessante? Porque Tenet, de trás para frente, é Tenet também. E aí eu lembrei de um capítulo do livro Matemática Recreativa, do Malbataan, que fala sobre números, expressões matemáticas, palavras e frases que, lidos de trás para frente, são a mesma coisa. São chamados de palíndromos. Se você não sabe quem é Malbataan, eu vou deixar nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre ele. Depois você dá uma olhadinha lá porque é bastante interessante. E vou também deixar na descrição o link para alguns dos livros que eu acho interessante do Malbataan. Se você se interessar, clica aí que você ajuda o canal. Muito bem, então, palíndromo. Como eu disse, são coisas que de frente para trás e de trás para frente são a mesma coisa. Por exemplo, em matéria de números é muito fácil. Só você pegar um número que começa e termina com os mesmos números. Por exemplo, 1001, 2002. Né? Complica um pouquinho quando você quer fazer expressões matemáticas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, vírgula. 4 igual a 2 mais 2. Se você ler toda essa expressão de trás para frente, de frente para trás, você vai ver que é a mesma coisa. Mas essa também é fraquinha, né? Uma expressão matemática fraquinha. A coisa fica mais interessante quando você faz assim, ó. 12 vezes 12 é igual a 144, vírgula. 441 é igual a 21 vezes 21. Aí fica mais interessante, né? Você vê que, lido exatamente de frente para trás ou de trás para frente, essa expressão ela é válida, ela é verdadeira. Mas as coisas ficam mais legais mesmo quando você começa a lidar com as palavras. Então, por exemplo, você vai ter a palavra anilina, é uma palíndroma. A palavra merecerem é palíndroma também. Só que mais legal ainda quando você começa com as frases. Né? E aí você vai ter até uma distinção entre frases palíndromas perfeitas ou imperfeitas. As perfeitas normalmente são menores, porque elas são exatamente a mesma coisa de frente para trás e de trás para frente. Como, por exemplo, Raul ama luar. Confere aí. Anotaram a maratona. São pequenas frases, palíndromas perfeitas. Só que fica mais legal quando você parte para as imperfeitas. Imperfeitas são aquelas que você, de trás para frente, você tem que deslocar algumas letras. Mas ainda assim elas são iguais. Você vai ver que dá o mesmo resultado. Por exemplo, Roma me tem amor. A torre da derrota. Então essas são algumas frases palíndromas imperfeitas que são mais interessantes do que as perfeitas. Agora tem outras melhores ainda. O teu drama
é amar dueto. Saíram o tio Sá e as 8 Marias. Só com o tio somávamos 8 moços. Olha que frase interessante, né? Mas você pensa que acabou? Não. Temos algumas frases enormes, né? E eu vou citar aqui 2. Socorram-me. Subi no ônibus em Marrocos. Essa é das grandes. Mas maior que essa ainda você encontra no livro Matemática Criativa do Malbataan, que eu já citei. Lusa Rocelina, a namorada do Manuel, leu na moda da Romana, anil é cor azul. Mas, como a criatividade humana vai além da nossa imaginação, existe o que foi chamado de quadrado mágico palíndromo. E não é invenção recente. Ele foi encontrado em escavações arqueológicas e em vários locais do mundo. Eu vou deixar ele aqui do lado para vocês darem uma conferida. E vejam as palavras que se encontram nesse quadrado mágico, escrito em pedra. Vejam: Sator, Arepo, Tenet, Ópera e Rotas. E por que ele é um quadrado mágico? Se você tentar ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima, você vai ter sempre o mesmo resultado, vai ter sempre as mesmas palavras. Esse é o quadrado de Sator. E pode ter certeza que o Christopher Nolan conheceu esse quadrado de Sator e destrinchou ele e colocou no filme Tenet, porque todas essas palavras nós encontramos nesse filme. Existem algumas dúvidas entre os historiadores sobre o que significam essas palavras nesse quadrado de Sator. Algumas traduções sugeridas são as seguintes: Arepo, o semeador, mantém a destreza das rodas. Essa é uma das traduções sugeridas. A segunda é a seguinte: agricultor sábio mantém a rotação das culturas, que é semelhante à primeira, né? Parece ser uma variação. E a terceira diz o seguinte: o Criador, autor de todas as coisas, mantém com destreza as suas próprias obras. Então são essas as traduções possíveis desse famoso quadrado de Sator. E você, conhece algum palíndromo, talvez até maior do que esse que eu citei? Cita aí nos comentários. E não deixe de dar um joinha e assinar o canal. Um abraço e até a próxima.